Muito bem. Ok, 20 horas. Então, novamente, muito boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem despendendo esse tempo para estar acompanhando o nosso webinário e a série de vídeos que a gente vem fazendo. Obrigado por vocês estarem aqui. A ideia, como eu comentei hoje, é a gente passar alguns passos de como já ter resultados logo de saída na orçamentação. Então, você já fazer uma orçamentação consistente para que você consiga construir resultados interessantes, resultados consistentes ao longo da tua caminhada aí do ano, né, do exercício, tá ok? Então, hoje o tema é orçamento base zero. E nós, a princípio, iríamos abordar 3 passos do orçamento base zero, mas eu vou dar de bônus para vocês todos os 6 passos hoje, então fica com a gente até o final, que vocês vão acompanhar os 3 passos complementares, e 2 cases de clientes, coisa bem rápida, só para vocês verem o potencial que o orçamento base zero ele pode proporcionar a título de redução de custos já na orçamentação, né, com esse tipo de metodologia, tá ok? Então vamos lá, eu vou Boa noite, Rodrigo, Genilson, sejam muito bem-vindos. Eu vou mutar o chat agora, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. E aí, ao longo do webinar, a gente para em alguns momentos para vocês fazerem perguntas, interagirem, né? E aí a gente vai tirando as dúvidas que porventura venham surgindo ao longo do caminho, tá ok? Então vamos lá, eu vou agora compartilhar minha tela com vocês e a gente vai para o nosso material aqui do webinário de hoje, tá ok? Deixa eu pôr aqui. Muito bem, pessoal. Então, hoje o tema é orçamento base zero, uma grande ferramenta para redução de custos de forma sistemática. Então, a gente vai estar abordando o orçamento base zero, todas as suas etapas, entrando detalhe a detalhe, para que vocês efetivamente aprendam a fazer, utilizar essa ferramenta aí nos negócios de vocês, até tiveram muitos consultores também que se cadastraram, então, em negócios que vocês estão prestando consultoria, ou mesmo em empresas que vocês são controllers, ou são analistas de custo e tal, para que vocês consigam utilizar essa ferramenta e consigam ter melhores resultados, tá? Tanto para a empresa como para a carreira de vocês. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu vou só passar muito breve, são 3 telinhas aqui, de onde vem esse nosso conhecimento que a gente está compartilhando com vocês, porque é importante vocês saberem que o que a gente está compartilhando aqui com vocês não é uma coisa que a gente leu em livro e que acha que funciona, é coisas que a gente efetivamente testou e sabe que funciona. Então, antes de mais nada, quem nós somos, né? Quem é a Ferreira Filho? A Ferreira Filho é uma empresa de consultoria fundada em 2008. A gente já atendeu mais de 200 clientes. Nosso retorno sobre investimento, o payback médio é de 3,5 para 1, ou seja, R$3, quase R$4 de retorno para cada R$1 investido. E nós já demos aí mais de R$500 milhão em economia de custos, despesas ou aumento de faturamento para os nossos clientes através das metodologias que a gente trabalha, tá? Aqui são alguns dos clientes, né? Obviamente não ia caber os 200 aí, os mais de 200 aí, mas são alguns clientes que a gente já atuou, dos mais variados portes que a gente pode imaginar aí, portes, segmentos. Então, gestão, obviamente, quando a gente chega em empresas, a primeira coisa que é perguntada para nós mas você já fez esse trabalho numa granja ou num aviário? A gente sempre parte da premissa que gestão você faz em qualquer lugar, independente do porte da empresa. O que vai mudar são os recursos, as ferramentas que você tem e, muitas vezes, as metodologias, né? Que basicamente é a caixa de ferramentas que vocês têm para estar utilizando. E a gente, então, passou em N empresas dos portes mais variados e dos segmentos mais variados. E aqui, também exemplos de cartas de referência, onde a gente sempre traz aí resultados. Ó, aqui, nesse caso, foi 3,9%, né? A gente se comprometeu com 3,2% e deu 3,9%, R$3,9 para cada R$1 investido no projeto. Então, tem várias cartas de referência falando disso que a gente faz aí ao longo da nossa jornada. E a gente sempre compartilha em jornal, aqui na região, principalmente no sul do país, em jornal, revista, jornal de grande circulação, até entrevistas, enfim, a gente sempre está compartilhando conhecimento rico aí para auxiliar empresas e pessoas a progredirem, né, na questão aí de geração de EBITDA maior. Ok, feitas as devidas apresentações, falei que era bem rápido, 2 minutinhos aí só para vocês saberem de onde vem esse conhecimento. É um conhecimento aplicado, não é só teórico, né? Não é só conhecimento que eu pego lá do mestrado e trago, não, são conhecimentos que a gente usa no dia a dia e eles dão efetivamente resultado. O que a gente vai estar passando aqui hoje?
Então, primeiramente, eu vou falar da comunidade Controller, que a gente vai estar criando entre o mês de junho, no máximo até julho, que é uma comunidade onde pessoas que trabalhem ou que prestem serviço na área de controladoria vão poder trocar ideias, trocar ferramentas, se capacitar. Então, a gente vai criar essa comunidade para pessoas que tenham interesse em ter acesso a ferramentas de alto desempenho para controladoria. Daí, depois disso, a gente vai falar de alinhando alguns conceitos básicos para depois a gente entrar no que é o ABZ e no que ele pode te ajudar. Aí a gente vai entrar passo a passo no ABZ, né? O que é o ABZ, como é que ele funciona, passo a passo, todos os passos que se faz para gerar efetivamente o ABZ. Eu não vou dar só conceito, eu vou falar do passo a passo para vocês colocarem efetivamente a mão na massa. E vou dar um bônus de 2 cases reais aqui para vocês entenderem o tamanho e a amplitude de qual é o resultado que essa metodologia pode proporcionar aí para os clientes de vocês ou para a empresa na qual vocês trabalham, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é a respeito do E-Controller. Então, como é de praxe, né, na Ferreira Filho a gente sempre tem instrumentos de navegação, não podia ser diferente, a gente tem uma bússola aqui, e o E-Controller é uma comunidade que a gente vai estar criando, não é uma comunidade no Facebook, não. É efetivamente um lugar onde as pessoas vão poder adquirir conhecimento, compartilharem conhecimento e também contarem cases, coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Então a gente está criando esse grande ecossistema aí de controllers para que os controllers consigam trocar experiências e também se capacitar com metodologias que são utilizadas aí por consultorias de classe mundial, que a gente também traz para a nossa consultoria, para que vocês efetivamente consigam aplicar por si essas metodologias dentro dos clientes de vocês ou das empresas nas quais vocês trabalham. Ou seja, dar acesso à caixa de ferramentas que nós temos para as pessoas que eventualmente venham a fazer parte dessa comunidade do E-Controller, tá ok? Então, efetivamente, a gente conseguir transformar esse nosso Brasilzão aí, fazer ele ter mais resultados, ser mais eficiente e mais eficaz. Então, logo, logo vocês vão ter mais novidades. É só para a gente citar aqui rapidamente. Então, vamos lá. Falando a respeito de conceitos básicos, conceito de orçamento base zero. Então, vamos falar um pouquinho de qual que é o foco do ABZ. O foco do ABZ é a redução de desperdícios. E o que isso quer dizer? É basicamente você entender qual é o teu nível de resultado atual e qual o nível de resultado que você poderia ter com um orçamento mais assertivo, um orçamento mais focado, um orçamento mais eficiente, ou seja, mais enxuto. E aí, esse conceito no controladoria de alta performance a gente já abordou, mas o foco sempre do orçamento é você conseguir ter bons níveis de EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, o foco do orçamento base zero é fazer com que a gente consiga alongar ou que a gente consiga ter um resultado maior no que tange EBITDA, cortando custos ou cortando desperdícios, coisas que são desnecessárias para rodar a empresa no nível que ela precisa ou que ela precisará. Eu já vou explicar essa questão do precisará, porque muitas vezes fazem-se reduções de custos simplesmente olhando para o próprio umbigo e olhando para o momento, mas acaba não levando em conta uma possível aumento de demanda, não acaba se levando em conta uma possível mudança de mercado, então é importante entender as conjunturas para fazer um orçamento base zero consistente e que seja aí aplicável na realidade do mercado no qual a tua empresa está inserida, ou o teu cliente, e também não só no mercado, mas na realidade que ele está inserido. Está crescendo, está diminuindo, ele tem que enxugar, ele tem que ter break-even, ele quer aumentar o EBITDA, então qual que é a realidade dele? E aí, existe uma pergunta que muitos CEOs se fazem, os CFOs se fazem, os custos da empresa na qual eu trabalho, ou da minha empresa, realmente estão, da empresa que eu tenho hoje, realmente são os que são? Ou eu estou deixando dinheiro na mesa? O que isso quer dizer? Será que eu poderia ter mais produtividade, mais eficiência, mais resultado se eu tivesse metodologias e tivesse formas de entender se efetivamente eu estou deixando dinheiro na mesa? Será que eu não poderia ter mais resultado? Então, o ABZ vem exatamente para desmistificar esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Porque o orçamento tradicional, obviamente a gente vai falar de que fase a gente está falando da controladoria, mas antecipando para vocês, o orçamento não é um exercício de futurologia, né?
orçamento é uma coisa séria. E quando você utiliza uma metodologia comprovadamente que funciona na sua essência, utilizando todo o seu potencial, pode ter certeza que vocês vão se surpreender com os resultados que ela pode proporcionar, porque vocês vão ver várias ineficiências que muitas vezes elas não estavam aparecendo, né, que eram coisas que a gente considera como custo fixo, está sempre ali, coisa que deveria estar no custo variável, está no indireto. Então, o orçamento base zero ele nos permite verificar essas coisas. Tá? E, obviamente, cortar os desperdícios, ou seja, fazer com que a gente entenda onde estão os desperdícios. E aí, o que é um desperdício? Desperdício é tudo que a gente gasta ou despende a mais, que não deveria e que não gerou retorno. Porque se gerou retorno, né, que nem a gente falou ali do ROI, do payback, 3:1, 2:1, 5:1, o que acontece? Isso é investimento, você está investindo para ter um retorno depois. Agora, desperdício não, desperdício é aquilo que você coloca o recurso financeiro e efetivamente não gera nenhum retorno para a empresa, tá? Então esse que é o nosso foco. E para quem participou do CAP, do Controladoria de Alta Performance, parte 1 e 2, se você não participou, eu sugiro que depois você entre no canal da Ferreira Filho Associados e veja o webinário parte 1 do CAP, que a gente fala sobre esse conceito de economiduto. Eu não vou entrar no detalhe nele aqui agora, mas vocês podem ver que a gente fala de por onde são os ralos de desempenho ou os ralos de recurso econômico financeiro que a gente tem dentro de uma empresa. Aqui eu coloquei uma indústria, mas pode ser qualquer tipo de empresa. Então, e o que acontece? Aqui a gente vê várias lupas onde a gente tem potencial de reduzir ou existe potencial da gente controlar melhor para se ter um melhor resultado. Então, ali em despesa administrativa e comercial, custo fixo, material, transformação, compra a prazo, estoque, mão de obra, energia, gastos na própria produção ou ali na operação, nos estoques de produtos, devolução, impostos, gastos variáveis e inadimplência. Então, existem várias oportunidades que a gente tem dentro, olhando o economiduto, né, olhando para dentro de casa, e que muitas vezes a gente acaba não aproveitando essas oportunidades. Então, e o que acontece, pessoal? É muito importante que a gente entenda que os resultados, eles são consequência de um planejamento bem feito e, mais do que isso, uma execução bem feita. Então, muitas vezes no Brasil a gente reclama do mercado, e eu dou muita razão para a gente reclamar do mercado. O mercado realmente é complicado, a gente tem alta carga tributária, os tributos são complexos de pagar, existe a questão da competitividade, BNDES dando dinheiro para a empresa bilionária, fazendo ela comprar empresas menores, enfim, a gente sabe a bagunça que é, mas antes da gente reclamar, é importante que a gente olhe para dentro e entenda, né, o que acontece. Tem até um vídeo de um especialista em controladoria também, no canal da Ferreira Filho Associados, o Daniel Fernandes, que fala exatamente sobre isso, a gente olhar para dentro, entender o que a gente pode melhorar, para depois a gente olhar para fora, e aí sim a gente criticar o mercado, mas tem o dever de casa para fazer. Então, esses pontos de lupa são pontos onde a gente pode colocar a nossa atenção dentro do orçamento base zero e a gente conseguir recuperar. Só que antes da gente falar do orçamento base zero, vamos entender muito rapidamente o que é um orçamento tradicional, bem rapidamente, para que a gente clarifique aqui algumas ideias. Então, lá no CAP, quando vocês viram o Controladoria de Alta Performance que a gente passou, a gente entendeu que uma Controladoria de Alta Performance ela é formada por 6 grandes entidades. A contabilidade, planejamento, orçamento e desdobramento de metas, entendimento e gestão de custos, fiscal e tributário, suporte à administração e template e critérios de auditoria, ou seja, auditoria para entender se tudo isso faz sentido. Tá? E o orçamento é o item 2 ali da nossa controladoria de alta performance, é exatamente a planificação ou pegar o planejamento estratégico da empresa, e mesmo que você não tenha planejamento estratégico, é você colocar em prática como a empresa vai se comportar econômico-financeiro num determinado exercício. Então é importante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque orçamento não precisa ser esotérico. O orçamento empresarial ele não é um exercício místico de futurologia, não. Se você tem a participação das pessoas que mais entendem, ou seja, gerências, diretorias, elas estão envolvidas em efetuar o orçamento, pode ter certeza que é possível fazer um orçamento muito, muito consistente. É importante também que se saiba que a única certeza que você vai ter num orçamento é que você vai errar. Então, essa é a certeza que você tem. Você nunca vai acertar na mosca com o orçamento. Mas, se você não se planejar, você já está planejando o fracasso.
Então, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as tendências de mercado, mas também tem que tomar cuidado com os grandes empreendedores. Se você colocar um cara do comercial, né, que é muito empolgado para fazer as questões de orçamentação, principalmente no que tange aí volume de vendas, tem que tomar cuidado. Você tem que ter um pé no chão, você tem que entender como vai se reagir o teu mercado, tem que entender como está a inflação, qual é a tendência do teu mercado, estudar o teu mercado para você projetar as tuas vendas. Não dá para sair fazendo uma loucura e simplesmente achar que vou vender 20% a mais, 15% a mais. Não, tem que ser dados técnicos e comprovados em estatística. Né? A gente tem que colocar isso à prova, mas não precisa ser futurologia. E a outra coisa que a gente comenta é que tem alguns questionamentos que tem que ser feito no orçamento, porque tem muitas empresas que fazem orçamento como zumbi. Como assim como zumbi, Cícero? Simplesmente, pega lá, joga o dissídio, 8%, joga mais isso, aquela despesa e outra, vou aumentar o meu faturamento em 10%, e está pronto o orçamento 2018. Gente, isso é comum, tá? A gente vê empresas faturando aí mais de 60 milhões fazendo isso. 60, 100 milhões fazendo isso. Então, não é uma coisa que você encontra só em empresas de pequeno porte, não. Empresas de médio porte e algumas até de grande porte não sabem o que estão fazendo. Né? Às vezes estão no mercado muito interessante ou estão trabalhando no mercado que tem uma competitividade um pouco menor, ainda depende de começou mais cedo e depende de investimento, então ela está na frente, mas em algum momento a competitividade vai bater. E alguns questionamentos para o orçamento você tem que fazer. Como, por exemplo, qual é o resultado que eu espero para esse ano e para os próximos anos? E é importante que você não simplesmente jogue uma grande linha lá em cima, dizendo assim, eu acho que eu vou faturar, eu acho que eu vou faturar X milhões. Não, você tem que mapear o teu faturamento por tipo de produto, serviço, cliente. Então, você tem que esquadrilhar o teu faturamento, esquadrilhar a tua receita, para que você consiga entender quais produtos são mais rentáveis, quais têm maiores margens, quais têm menores margens. Então, esse é o primeiro ponto. E eu só estou falando do orçamento tradicional, eu nem comecei a falar do OBZ ainda. Segundo, qual o retorno projetado para os acionistas? Gente, o acionista, se ele for para ter 2% de retorno dentro de uma empresa, é mais fácil ele pegar o dinheiro dele e colocar em outro lugar. Né? Então, é importante que também se projete os resultados que a gente quer ter por acionista. Terceiro, quais gastos e investimentos? Os gastos e investimentos eles estão sob controle e vão ser suficientes para atingir o resultado? O que acontece muito? Vou aumentar meu faturamento em 25%. Meu querido, mas qual é o investimento em equipamentos? Qual é o investimento que você vai precisar para fazer isso? Então, isso é importante. Outra coisa, você está atendendo todas as exigências legais? Substituição tributária, se tem ICMS lá, PIS/COFINS, você está atendendo tudo que tem que ser atendido ou você está fazendo as coisas no achismo? Depois, que aspecto do resultado da empresa a gente pode melhorar? E aqui entra o orçamento base zero. Como é que eu posso maximizar o retorno, maximizar a lucratividade, maximizar a minha rentabilidade do ativo? E depois, de que forma um determinado fator de mercado pode influenciar no desempenho da minha empresa? Por exemplo, é só a gente pegar a Blockbuster, uma gigante do mercado que quebrou, né, quase que do dia para a noite, né, mas teve várias e várias chances de não quebrar, inclusive compraram o Netflix e não o fez, mas que não percebeu as mudanças do mercado, deitou em berço esplêndido e achou que estava tudo ganho, né, como a Kodak também, que é um outro grande caso aí que a gente tem no mercado, tá ok? Muito bem, então falamos só de orçamento tradicional. E a grande questão é, o demonstrativo de resultados, ele mostra o resultado que você teve. O orçamento é a construção desse resultado. Ou seja, é você orçar tudo que você vai gastar de custo de transformação, material ou CMV, para quem é de revenda, enfim, tudo que eu vou gastar de custo variável, tudo que eu vou gastar de fixo, ou seja, eu estou projetando como vai ser o meu ano e como vai ser o meu lucro ou o meu EBITDA. Então é importante entender que o DRE é o que aconteceu, o orçamento é o que eu estou prevendo acontecer. Então por isso que ele é importante, porque eu posso fazer correções de rota. Então o orçamento, ele tem vários tipos de orçamento, matricial, contínuo, fixo, enfim, tem vários tipos, e eu sempre sugiro que o orçamento ele não seja estático, ele seja sempre retroalimentado, claro, com uma frequência aí
dependendo da maturidade, aí 3 meses, a cada 3 meses, fazer revisão trimestral, fecha o trimestre, revisa. Enfim, é importante ter aspectos, entender os aspectos sazonais também, isso é muito importante, tá ok? Muito bem. E aí, vamos entrar agora, dentro de 3 das metodologias que nós utilizamos, agora a gente entra no orçamento base zero. E o orçamento base zero, ele tem uma característica que eu acho fantástica. Quando eu conheci a metodologia em 2009, né, que a gente começou a utilizar ela com mais frequência, a gente utilizava ela muito pouco, não utilizava todo o potencial. Você vai aprofundando o conhecimento na metodologia e você vai entendendo um pouco mais sobre ela. E é possível já de largada você economizar até 33% a menos, ter 33% a menos de custo, ou até 30% a mais de EBITDA já de largada, já na orçamentação. E a gente vai entender como fazer isso. Então, no que ele pode te ajudar? São 10 pontos que ele pode te focar. Então, despesa administrativa, custo fixo, compra, estoque, custo de transformação, energia e utilidades, desperdícios, devoluções, impostos e gastos variáveis com vendas e inadimplência. Então, ela pode te ajudar, o orçamento base zero pode te ajudar num rol aí de coisas que a gente tem que efetivamente estar trabalhando, né, tá construindo aí e está mostrando que pode-se ter mais resultados ou espremer um pouco mais a laranja em cada uma dessas 10 grandes rúbricas aí, e eu vou te mostrar como. Só que antes de mostrar isso para vocês, eu queria saber de vocês. Esse é o primeiro momento de interação, eu vou fechar a apresentação e a gente vai conversar um pouquinho ali no chat. Eu queria fazer uma enquete rápida com vocês, né? Eu vou deixar essa enquete depois ali com vocês. É o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, vou fechar aqui a apresentação e vou abrir uma enquete, que é o seguinte, aqui. Então vamos lá. Abrindo o chat aqui. Muito bem. Muito bem. Eu destravei o chat aqui e eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu gostaria que vocês me dessem algumas opiniões aí. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: quais são as maiores dificuldades que hoje, na empresa que vocês estão, ou enfim, quais são as maiores dificuldades que se tem hoje relacionado ao demonstrativo de resultados? Vocês têm dificuldade com compilar os números do DRE, seja do teu cliente ou da empresa que você trabalha, interpretar os números, dificuldade em agir sobre os números, dificuldade de ver o resultado. Eu vejo o resultado no DRE, mas não consigo ver o resultado lá no meu caixa, ou eu não tenho dificuldade de estar tudo sob controle. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, queria entender um pouquinho aí com vocês quais são as dificuldades que vocês têm hoje, o que vocês enfrentam hoje relacionado a dificuldades, para que a gente possa, então, seguir em frente aqui. Imagina, vamos lá. Então, aqui, qual a dificuldade de vocês? Está ali a enquete na tela, opção 4, perfeito, legal, Wanderson, que é gerar efetivamente o caixa, né? A questão da assertividade do número, isso é importante a gente ressaltar, né? A assertividade do número, né? Então, muitas vezes não está conectado a competência com o caixa, é interessante a gente olhar também o fluxo de pagamento versus recebimentos ali na questão da gestão financeira. DRE, Carlos, confiabilidade dos dados compilados, ok. Perfeito. Isso, se você tiver a controladoria bem implantada, de repente processos de auditoria do número, verificação do que se tem mais dúvidas, podem auxiliar esse processo. Legal, Ricardo. Legal, Edson, tudo sob controle, excelente. Ricardo, conciliação do caixa e o DRE, que é o item 4 ali, não se traduz. 3, agir, fica engessada nos processos que estão dando certo, o time está ganhando, não se mexe. Isso é deitar em berço esplêndido, Rodrigo, perigoso. Ah, Salvador, os resultados demoram a ser divulgados. Isso se for contabilidade externa, ainda agrava um pouco mais, né? Então é importante ter pelo menos o DRE gerencial para facilitar. Neuza, boa noite. Dificuldades em agir, né? Agir sobre o número efetivamente.
É importante agir, não adianta nada a gente ter um baita de um relatório bonito, rebuscado e não conseguir agir, né? Então é importante agir. Genilson, opção 4, né? A questão de transformar em resultado financeiro, que é caixa mesmo, dinheiro, né? Dinheiro para pagar as contas. Legal, Gustavo. Dificuldade de agir sobre o que os números dizem. Pessoal, é importante que a gente ressalte que fazer tradução do DRE para caixa às vezes é complicado, legal. E 4, não vejo resultado financeiro. Legal. Negligencio os números. Isso é complicado, Altamirano. Falando agora, eu vou dar agora, pessoal, vou mutar um pouquinho aqui o chat para a gente abordar esses itens aqui. É o seguinte, Luiz, boa noite, Luiz. Interpretar os números e confiabilidade. Ok. Bom, a gente consegue perceber, vou mutar um pouquinho, a gente consegue perceber que existe uma questão, duas questões, eu diria aí, que são bem preponderantes aí. Primeiro, confiabilidade dos números, tá? É muito importante que, se você quiser ter certeza que resultado econômico, a gente falava isso no CAP, Controladoria de Alta Performance, você quer garantir que resultado econômico vai gerar resultado financeiro, você tem que ter uma consistência muito forte no número. Então é importante que a gente apare todas as arestas. Só que vocês, eu não quero apaziguar a dor de vocês, não quero nem que vocês também fiquem confortáveis com isso. Mas tem muitas empresas de portes bem grandes que passam de 1.000, 1.500, 2.000 até 5.000 funcionários, que não tem certeza de se aquele é o custo do produto, tem dúvida, então isso é uma dúvida que sempre paira, a gente sempre está desconfiado, isso é bom. Agora, quando a gente olha discrepâncias muito grandes, a gente tem que começar a se preocupar, porque os números, eles são para tomar decisão, e aí vem o segundo passo que eu quero colocar, que as pessoas comentaram muito ali também no chat, que é o seguinte, pô, se eu não estou agindo sobre o número, primeiro, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente está negligenciando o número, não está atuando sobre ele, a gente tem que entender dois grandes aspectos. Primeiro, será que as pessoas entendem o número? Pessoal, eu vou contar um case muito. Eu não vou falar o nome, obviamente, do cliente, porque é desagradável, mas vou contar um case muito, muito, muito interessante para vocês. Eu estava num cliente uma vez, esse cliente ele fatura quase 1 bilhão, né, na época, né, esse cliente aqui do Sul, não de Santa Catarina, de outro estado aqui, mas fatura quase 1 bi, e aí eu comecei a apresentar o demonstrativo de resultados do cliente, mostrando ali onde poderia ser, trabalhar no custo, o que poderia ser cortado, tal, e eu, DRE, falando DRE toda hora, demonstrativo de resultados do exercício, não tinha falado em nenhum momento, só DRE. Daqui a pouco, ele parou a reunião, presidente da empresa, que era uma das pessoas da família. Não tem nada de errado em empresa ser familiar, todas as empresas em geral nascem numa família ou num grupo de amigos. Ele falou assim, Cícero, para, eu não estou te entendendo. Você está meia hora falando de DRE. O que é o Katsu do DRE? Parece besteira o que eu estou falando para vocês, gente. Mas, às vezes, as pessoas, elas negligenciam ou não usam o número porque elas não entendem, né? E aí existe uma resistência natural em não se utilizar o número porque eu não sei o que é, ou eu tenho receio, ou não quero mostrar que eu não sei, e aí eu quero deixar aquilo de lado. Então é importante também que, como contadores, economistas, administradores ou como controllers, a gente tem esse papel de fazer a evangelização e a catequização das pessoas para elas entenderem o que aquilo quer dizer. Né? Porque imagina, para você mostrar um demonstrativo bem construído, depois fazer um drill down, ou seja, fazer um filtro ali, entender onde estão as maiores contas, os maiores desvios do plano real, a pessoa tem que ter plena consciência do que ela está fazendo. Então é importante a gente ter esse papel, e é por isso que a Ferreira Filho também faz isso, que é evangelizar. Efetivamente, passa o conhecimento que você tem, né? Passar, mostrar, apresentar, para ir convencendo as pessoas, porque às vezes o próprio não saber gera uma resistência e acaba não se levando em frente ali decisões importantes que poderiam ser tomadas com demonstrativo de resultados, tá ok? Muito bem. Agora a gente vai entrar efetivamente no orçamento base zero. Vamos entrar e falar sobre ele, tá?
Agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é a parte mais crocante aí do nosso webinar. A gente falou agora, até agora, sobre orçamento tradicional, planejamento e tal. O que é o orçamento base zero? Então, o orçamento base zero ele surgiu na década de 60 por uma empresa chamada Texas Instruments. Ela faz calculadoras de alto desempenho, ela faz processadores, ela faz placas eletrônicas, é uma empresa assim super vanguarda no que ela faz lá dos Estados Unidos. Mas apesar dela ter sido utilizada no setor privado em 60, ela ganhou muito, essa metodologia ganhou muita notoriedade em 77, quando o presidente Carter utilizou no orçamento federal lá dos Estados Unidos. Né? Então, ele utilizou esse orçamento lá, e aí se teve muitos resultados e ela ficou muito famosa. E aí, na década de 60 para frente, foi muito utilizada. Então, olha como a gente está atrasado. Né? É uma metodologia que já se usa desde a década de 70 nos Estados Unidos, né? É utilizado, nós de consultoria, eu me recordo, eu comecei, já sou mais antiguinho, comecei lá na década de 90 na consultoria, final dos anos 90, e a gente já utilizava para fazer reestruturação, ou seja, chegava na empresa, a empresa estava quebrando, precisava de break-even, faz o OBZ, filtra tudo, enquadra e a gente sai fazendo então os cortes que tem que ser feitos aí do mato alto, tá? E aí fica uma pergunta, né? Imagina se a gente fizesse isso no poder público brasileiro, tá? Então eu vou mostrar para vocês o poder dessa ferramenta. É uma ferramenta, ela é muito poderosa. Agora, se teve sucesso nos Estados Unidos, que é um país extremamente ou seja, muito mais eficiente do que nós, e eu não sou fanboy dos Estados Unidos, eu acho que eles fazem muita coisa errada, mas tem que tirar o chapéu para várias coisas que eles fazem na questão do empreendedorismo, tecnologia. Imagina se a gente fizesse no mercado, no poder público brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que 30% a 40% do custo Brasil diminuiria. O custo público, né, a máquina pública, tranquilamente diminuiria. Olha, risco de dizer 50%. Tá? Porque a gente é muito, muito, muito ineficiente. É cabide de emprego, é burocracia, enfim. Mas isso fica para outra história. Vamos falar de coisa boa. Então tá aqui, ó, orçamento base zero. Então, o foco dele é aumentar o EBITDA, tá? Então ele pode ou salvar uma empresa que está com lucratividade negativa, ou ele pode efetivamente transformar um resultado A num resultado A mais X%, tá? Vamos entender como. Então tá aqui, ó, comparativo do orçamento base zero com o orçamento tradicional. Quais que são as grandes diferenças entre um e outro, tá? Primeiro, o tradicional, ali na direita, ele tem a visão por contas, tá? No ABZ, nós detalhamos no último detalhe, lá no, né, a gente desce ao último detalhe e dá uma visão e uma acurácia maior no orçamento. Depois, tradicional, como eu comentei anteriormente, carrega ineficiência histórica, eu vou colocando lá, coloco o dissídio, coloco isso, coloco aquilo, daqui a pouco aquilo vira ad eterno e eu não consigo mais tirar. E o OBZ ele incentiva a gente sair da zona de conforto. Depois, o tradicional trata custo e corte de forma igualitária. Então, os gerentes espertinhos colocam gordura lá, né, uma gordura de 30%, depois o diretor manda cortar e está tranquilo. E o cara que foi justo, que colocou o que foi correto, é prejudicado. E o OBZ propõe priorizar o que é prioritário. Né? O que é mais importante vai ganhar mais verba. Tradicional, a alta gestão possui menor visão da operação, e o ABZ, o envolvimento de mais pessoas, tá? E depois o tradicional, dá conflito de interesse entre departamentos, como eu citei anteriormente, e o OBZ, ele dá um consenso do grupo que tem votação e tal, porém ele é bem mais trabalhoso e eu vou te mostrar por quê. Vamos entender um pouquinho isso. Então, quais são as principais características do ABZ? Identifica processo que não agrega valor, visa a redução de custo, permite que o recurso seja alocado de uma forma mais justa e eficiente, e incentiva nas buscas de soluções e melhorias. Como que ele faz isso? Vamos no passo a passo. Aqui, se vocês puderem, peguem papel, caneta, para que vocês consigam anotar o que eu vou passar para vocês aqui, que são os passos aí, os 5 passos, né? Falei 6, mas na verdade são 5. A gente ia passar só até o terceiro passo, que era a geração do pacote, mas a gente resolveu passar os outros 2 aí como bônus para vocês. Então vamos lá. Primeiro, quais são as etapas de implantação? Primeira coisa que você tem que ter, é a base orçamentária, estabelecer metas, objetivos. Então, qual é a minha meta?
Eu quero break-even, estou com um resultado negativo e quero break-even, estou com o resultado positivo e quero ele ainda mais positivo, o que eu quero? Então, a primeira coisa que tem que se definir é para onde a empresa vai. Quais são as nossas metas? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai coletar dados dos centros de custos e departamentos de forma detalhada. Então, já cai por terra aquela questão da gente ter uma distorção ou não confiar no número, porque o número não vai ser só levantado pela contabilidade. A gente vai apurar esse número junto com as áreas para entender se ele é real. Né? E aqui, gente, a gente pega muita diferença do plano de contas. O que eu quero dizer com isso, diferença do plano de contas? O plano de contas de uma empresa, ele a trilha que a empresa segue para alocar os seus custos. Se o plano de contas está errado, eu classifico fixo como variável, variável como fixo, faço aquela lambança, aquela salada, não tem como você fazer um ABZ de qualidade nem qualquer iniciativa de corte de custos. Então parece básico eu falar isso, mas um plano de contas bem estruturado, bem elencado, onde a gente consiga ter uma consistência grande do que é fixo, o que é variável. E se você tem ainda dúvida, por favor, assista o webinário CAP, Controle da Performance 1, que está no nosso YouTube, assista lá, que lá a gente tira a dúvida sobre isso. É importante que isso esteja bem separado, para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade. Tá? Terceiro passo, avaliação de limiar, que eu vou falar para vocês que é o limiar. Cada um desses passos eu vou explorar. Simulação de alternativas e geração dos pacotes de decisão. Nós vamos falar sobre isso também. Depois, negociação do orçamento via priorização. E, por fim, consolidação e acompanhamento. Então, não adianta nada eu fazer os 4 passos, negociar e priorizar, ir lá e autorizar e tal, e depois não fazer o que a gente estava falando anteriormente, que é agir sobre aquilo, ou seja, fazer as revisões, fazer as contestações. A gente tem que fazer uma gestão apurada do resultado e fazer com que o ABZ efetivamente gire, fazer a roda girar. Vamos entrar item a item para que vocês consigam entender, então, o que eu quero dizer com cada um dos itens para ficar bem mais claro para vocês. Agora é a parte crocante aqui, vamos lá. Primeira coisa. Bom, aqui eu coloquei, gente, é só um exemplo, tá, para que vocês entendam. Tem aqui um orçamento lá, ó, faturamento bruto, venda, serviços, deduções da receita, receita líquida, custo e despesas variáveis, margem de contribuição, custos e despesas fixas, resultado operacional, resultado financeiro, e a gente apura tudo ali, tá? O que acontece? A primeira coisa que você vai fazer no orçamento, quando você for prever o orçamento base zero para um OBZ, não vem com aquela história de, não, nesse ano eu acho, ponta o dedo para cima e acho que vou crescer 15%. Não. O OBZ ele parte de uma premissa básica. Primeiro ponto é avaliar. O que nós estamos baseando de faturamento? É previsão comercial? Tem contratos ou volumes ainda não concretizados ou com certeza, ou que eu não tenho certeza que vão concretizar? Aí vem a primeira mudança. Se o orçamento comercial previa o passado, mais um percentual de aumento do ano, mais correção não sei o que, tarará, você tem que analisar a fundo, fazer uma análise profunda do que efetivamente é garantido de faturamento. Numa empresa, por exemplo, como a nossa, que é uma consultoria, você já tem as receitas recorrentes lá, de contratos fechados, você já sabe quanto vai faturar e tal, fica mais fácil. Numa empresa que vende para varejo, fica um pouquinho mais difícil. Mas a gente pode colocar, de repente, o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Tomando cuidado com a sazonalidade, tá, gente? Então você pega, vamos imaginar que eu tenho uma sazonalidade trimestral. Então, daquele trimestre, qual que é o pior resultado? Do outro trimestre, qual que é o pior resultado? Do outro trimestre, qual que é o pior resultado? E assim por diante, cada um dos trimestres você coloca qual foi o teu pior nível de faturamento que você teve, se você está projetando para outro ano e você sabe que tende-se a manter o faturamento, por exemplo. Não, mas eu quero crescer. Querer nem sempre é poder. Então você tem que fazer primeiro pegar o pior resultado e aí ser realista no que pode acontecer. É aqui que começa o OBZ. Nada de ficar elocubrando que eu vou crescer 15%, que não sei o quê. Bom, se você é uma startup ou se você está no mercado que está crescendo, você não vai colocar um orçamento muito conservador para que você, de repente, perca oportunidades que poderiam dar mais resultado. Mas se você é uma empresa que está no mercado normal, mercado que já gira, ou está passando por dificuldade, essa é a melhor coisa que você pode fazer, tá? É olhar sendo bem conservador. Esse é o primeiro ponto. E existe uma outra questão, por exemplo, aqui, ó.
Eu trouxe uma empresa, uma empresa fictícia, ela fatura 58 milhões e 400 mil por ano, e tem aqui, ó, faturamento bruto dela é esse, imposto de frete 5 milhões, líquido 52, custo da mercadoria vendida 42, margem 10, aí ela tem um custo fixo de 12, já dá um EBITDA negativo, juros de 3 milhões e dá um EBIT ali, um lucro líquido de 5 milhões negativo. Gente, como que eu consigo reverter uma empresa dessa? Tá? Existe uma outra forma, além de você fazer essa anterior que eu falei, que é você projetando desse jeito, se é uma empresa que precisa de break-even ou de elevação de lucro, você faz ao contrário. Tá? Você pega o nível de faturamento que ela tem hoje, projeta a lucratividade que você quer ou que você espera que o teu mercado dê ou que é factível no teu mercado, corta essa, ó, aqui é só para mostrar que está negativo, né? Aí você corta essa fatia aqui, ó, em verde, do teu faturamento, eu quero um lucro de 5%. 5% de 52 milhões 650 é 2 milhões e 600. Então, todos os custos têm que caber dentro de 50 milhões. Simples assim. Nossa, mas que loucura. Não, vou explicar. Se você olhar aqui, ó, esse cara, ele tem aqui de CMV 42 milhões, 12 milhões de custos e despesas fixas e quase 4 milhões de juros, né, que ele está pagando. Ele está pegando muito dinheiro emprestado. Então, ó, 42 mais 12 dá 54. 54 mais 4 está dando 58. Quanto que ele tem que cortar de custo? 58 para 50, 8 milhões de custo. Não é tarefa das mais simples. Tá? Não é tarefa das mais simples. Muitas vezes, nesse caso, talvez ele precise até de aporte financeiro. Tá? Precise de aporte de recurso. Talvez focar em ter 50 milhões dentro do EBITDA, não sei. Mas eu tô passando para vocês porque esse é o primeiro passo. Se é uma empresa que está buscando break-even, você achata quanto ela pode gastar e depois eu vou mostrar os pacotinhos transitando, tem que caber dentro de 50 milhões, ponto. Como ele vai fazer isso? Aí o consultor, o controller, a pessoa que está trabalhando lá vai dar um jeito. Mas ela vai ter que fazer caber dentro de 50 milhões. Vamos entender como os outros passos para fazer isso ser possível. Vamos lá. Segundo e terceiro passo. Coletar dados para que a gente consiga ter os dados do departamento e, posteriormente, gerar os pacotes. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, tá aqui, ó. Existem duas formas da gente fazer a coleta de dados dos pacotes. Então, primeiro, entendi lá qual é o limiar da empresa, ou quanto eu quero de lucratividade, ou quanto eu quero de EBITDA. Primeiro, eu achatei a empresa, eu quero achatar e quero ter isso de resultado, ou quero ter break-even, enfim. Isso depende de para onde a empresa está indo. Pode ser até aumento de faturamento, mas aí é outra ferramenta. Mas vamos trabalhar aqui. Então, a gente pode ter duas formas, né, de fazer o OBZ. Ou ele é feito de forma vertical, ou seja, faço por gerência, por diretoria, por gerência, administração, RH, logística, faço vertical. Ou eu faço horizontal. Por exemplo, processo comercial. Vai envolver marketing, vai envolver outras áreas que estão dentro do processo comercial. Eu posso fazer também por rúbricas. Rúbrica de marketing, rúbrica de salários, aí todos os salários de toda a empresa correndo horizontalmente, tá? Digo para vocês, se vocês são iniciantes no ABZ, façam por departamento, é mais fácil, tá? O horizontal é para quem já está calejado, porque ele é bem mais difícil de fazer. Dá para fazer? Dá, né? Eu prefiro até, porque ele dá mais resultado, porque daí você coloca outras pessoas para cuidarem dos pacotes. Imagina, é o cara lá da logística negociando salário com todas as áreas. Eu já vou te explicar essa questão do cara da logística negociando salários. São os donos de pacote. A gente vai entender isso aí, tá ok? Mas muito bem. Primeira coisa que você tem que escolher. Vou fazer vertical ou vou fazer horizontal? Aí você vai definir o seguinte. Definido isso, a gente vai analisar como é que eu vou compor os pacotes. Se eu falei que eu vou fazer vertical, que é o caso aqui, eu peguei o departamento administrativo, por exemplo, departamento ADM. Tá ali, ó. Então, o pacote é departamento ADM e tudo que dentro dele está contido. O núcleo base vai ser pessoal, prestadores, tudo que está ali nas grandes contas.
E a variável base zero vão ser ali, ó, dentro de pessoal, salário, encargo, benefício e materiais administrativos. Ó, dentro de prestadores tem contratos e materiais de apoio. Então você abre na grande conta e depois vem abrindo em contas menores. Então existe o grande pacote, que é administrativo, o núcleo, que é a grande conta, que é a rúbrica, digamos assim, e depois você tem, então, os pacotes menores, as variáveis base 0, ou as variáveis base 1, base 2, pacote ouro, prata ou bronze, depois eu vou explicar isso para vocês têm ali embaixo. Então, esse é o primeiro ponto. É aqui que a gente tem que esquadrilhar. Eu estou organizando como os pacotes vão ser. Eu nem estou dizendo como eles, quanto vai ter dentro deles. Eu estou dizendo como eu vou organizar os pacotes. Esse é o primeiro ponto. Depois, o que, que a gente faz? A gente tem que entender que o pacote ele pode ser classificado da seguinte forma. Então, quando você for fazer o pacote, você classificou ali. Classifiquei todas as áreas. Então, vai ter o administrativo. Vamos imaginar que eu estou fazendo de forma vertical. Classifiquei lá administrativo, logística, suprimentos, RH. Classifiquei isso. Aí agora você vai fazer o seguinte: você vai dar um nome aos bois. Quem é o dono de pacote? Você vai dizer, olha, pacote administrativo, o ideal é que o cara do administrativo, o gerente ou o diretor, não seja dono desse pacote. Bom, mas que loucura é essa, Cícero? Você vai entender por quê. Porque ele já está viciado na visão que ele tem daquele pacote. Ele acha que tudo é necessário. E quando a gente coloca essa lâmpada aqui, o dono de pacote ele tem que seguir essa sequência para entender se o que tem naquela área é realmente necessário ou não. Como que ele vai fazer isso? Então eu tenho lá logística, suprimentos, RH, faço um job rotation, onde o dono de pacote não é o gerente da área, eu troco eles, tá? Então o cara da logística vai assumir o administrativo, o pacote administrativo, não a área, vai assumir o pacote administrativo, vai fazer orçamento junto com o gerente da área, o cara do RH vai fazer o da operação vai fazer o da logística e assim por diante. O que eu não sugiro? Que vocês façam pares. Por exemplo, o da logística vê do RH e o da RH vê da logística. Esquece. Corporativismo. Não vai dar certo. Ó, você não me corta isso que eu não te corto aquilo. Esquece isso. Não faz dessa forma que vai dar errado. Tá? Então, tenta fazer um job rotation grande. Tá? Beleza, fez isso? Tá, como é que o cara que não tem conhecimento da área vai entender se a rúbrica, a conta, ela é necessária ou não, aquele número de pessoas e tudo isso? Você vai seguir uma sequência começando de baixo para cima nessa lâmpada. Primeiro, entenda a missão da rúbrica do processo ou do departamento. Para que serve aquele departamento? Você vai definir a missão daquele departamento. Tá? Nossa, mas parece meio esotérico isso, meio místico. Não. Você vai definir, olha, nesse departamento, o objetivo do RH é fazer isso, isso e isso. Né? Primeira coisa, então a missão dele, ou a missão da rúbrica, a missão da rúbrica de marketing é proporcionar isso, isso e aquilo. Então você define qual é a missão daquela rúbrica. Seguinte, liste os produtos da rúbrica, processo ou departamento. O que são produtos? Não é produto físico. O que aquele departamento, aquela rúbrica ou aquele processo entrega de valor para a empresa? Ah, ele entrega os produtos na hora certa, no local certo. Então, o produto dele é entrega. O que é a entrega de cada departamental? O RH ele entrega folha, o RH ele entrega treinamento, o RH ele entrega desenvolvimento pessoal, e o RH entrega. Então, você vai listar tudo que cada uma das áreas ou rúbricas, enfim, tem de produto, ok? Depois, você vai classificar essas entregas em alta, média e baixa prioridade. Antes de mensurar, tá? Antes de mensurar quanto tempo cada uma dessas atividades gasta, ok? Beleza, fui lá e mensurei a alta, e eu vou te dizer por que já. Altíssima, alta, média e baixa prioridade e até racionalizável. Ok, feito isso, depois que você classificou, você vai levantar quanto do processo, da rúbrica, ou enfim, aqui é consumido por esse produto. Ou seja, esse produto aqui, ó, ele utiliza essas duas pessoas, eu preciso da fulana e da beltrana para fazer a folha. Eu preciso do ciclano e do fulano para fazer isso aqui para mim. Então você começa a mensurar quanto de carga, quanto de recurso econômico financeiro aquele produto gasta.
Mas como eu vou fazer isso, Cícero? Eu vou postar um vídeo na semana que vem, e espero já, estou só aguardando o material da nossa área de operações, perdão, onde um vídeo que eu estou em Gramado falando sobre como fazer isso de uma forma mais assertiva. Eu vou dar uma ferramenta para vocês fazerem isso, tá? Como é que você pode classificar e tal. Aí fica bem legal, bem bacana. Eu vou passar a ferramenta para vocês. Daí você mensura o que pode ser cortado. Então, pela prioridade, você classificou lá que é baixa prioridade, e vamos imaginar, tem uma área com 20 pessoas, tem uma atividade aqui de baixa prioridade, que tem 2 pessoas que fazem e não agrega valor nenhum. Então, essa que é de baixa prioridade, você vai classificar como, você vai jogar como pacote base 2. Ou seja, a gente vai começar a classificar as coisas e entender o que pode ser racionalizado. Inclusive as atividades de altíssima prioridade, quanto eu posso deixá-las mais eficientes e mais eficazes, para elas serem menores, para ele ter um lead time menor. Então é isso que você vai fazer, tá? E aqui está o grande segredo do OBZ, tá? Vocês têm que tomar cuidado na hora de implantar, porque vou falar uma frase que é assim, ó. Quando você vai implantar o OBZ, você não pode dar o fim para as pessoas. Você tem que ir dando a conta-gotas. Se você der o fim para as pessoas, elas já vão entender tudo o que você vai fazer e pode ter certeza que ela vai inflar a tua lista de atividades aqui de produtos. Não porque eu faço isso, eu faço aquilo, isso aqui é altíssimo, tudo é altíssimo. Então você vai dando a conta-gotas, quando a pessoa perceber, ela mesmo já entregou que naquela área tem gente ociosa, que tem coisa que não deveria ser feita daquele jeito, e você começa a enxergar as oportunidades. É assim que a gente faz. A gente entende dessa forma e consegue encontrar inúmeras oportunidades, tá ok? Então é importante colocar dessa forma, tá, pessoal? Vocês vão dando passo a passo. Então você que é controller, consultor e tal, você mostra o objetivo global, a metodologia global do ABZ, os passos, mas na hora de fazer, você vai fazendo etapa a etapa para você conseguir ter o resultado que você precisa, tá ok? Legal. Aí como é que funciona, pessoal? Para você construir o pacote base zero, no zero só entram atividades e produtos de altíssima e alta prioridade. Só altíssima e alta. Só. Tá? Geralmente a gente trabalha com 3 grandes pacotes. Base 0, base 1 e base 2, ou bronze, prata e ouro. Você pode escolher o nome, dá o nome que você quiser, águias, você pode dar o nome que você quiser. O importante é ter o mais conservador, o do meio e um que é mais solto. Que na verdade os caras vão querer inflar com muita coisa. Então tá legal. Fiz isso. Classifiquei, os altíssimos e altos ficam no zero. Na média prioridade, desculpa, no pacote base 1 você fez o 0, no 1 você vai colocar o de altíssima, o de alta e o de média, tá? Então isso que você coloca no base 1. E no 2, ou no bronze, você vai colocar o altíssima, o alta, o média, o baixa e o racionalizável. E é muito importante, muito, muito, muito importante que se tenha um gráfico de pizza para mostrar cada um desses pacotes. Então, por exemplo, mostrei lá o gráfico base 2 do administrativo. Você vai mostrar tudo que é alta, 50%, média 30%, racionalizável e baixa 20%. Então você vai mostrar porque as pessoas batem o olho e já sabem da referência de valor e de percentual. Então elas sabem o que pode ser cortado naquele pacote. Aqui está o grande segredo do ABZ. É você saber como listar esses produtos e saber como classificar se é alta, média ou baixa. Tá? Aqui está o pulo do gato. Então estou dando aí, ó, aqui é dica para anotar. Tá? Essa lâmpada é para vocês anotarem e seguirem a sequência que com certeza vai dar certo. Muito bem. Seguindo aqui, para onde a gente vai? Legal. Feito isso, você vai entender o seguinte, você vai trabalhar com o conceito de limiar dentro do pacote. Então, o que é isso? O limiar é todo o pacote base zero de todos os departamentos ou rúbricas. Então, o que é limiar? Limiar é o mínimo que aquele departamento precisa de custo para atender pelo menos o que é alta e altíssima e as exigências legais, tá? E é importante que não só o limiar, mas todos os pacotes tenham o seguinte. E eu vou mostrar um exemplo aqui de formulário de pacote. Ele tem que constar no pacote os custos do pacote, finalidades, o que eu ganho mantendo o pacote base 0, ou base 1, ou base 2, o que eu perco cortando o pacote,
E uma forma alternativa também que você pode fazer os pacotes é por benchmark, mas eu não recomendo, porque aí dá muita margem de interpretação. Legal? Então, cada pacote, o 0, o 1 e o 2, tem que ter isso muito bem classificado, tá? E aí, no momento em que criamos os pacotes de decisão, elegemos os donos de pacote, eu até falei anteriormente, né, que tem que ser eleito, que é um facilitador-chave para que as perguntas, para responder os porquês da diretoria, né? Por que cortar, por que não cortar? E essa pessoa tem que ter muita responsabilidade, porque ela está lidando com o pacote de uma outra área, tá? Então ela tem que buscar as melhores alternativas para a empresa e para a área. E aqui tem um exemplo de pacote, ó. Então tá ali, ó. Modalidade 2, então é um PB2 ali do ADM, né? Tem ali o nome da pessoa. O objeto, este pacote, daí diz ali, ó, objeto, esse pacote deve contemplar valores para manter os processos e atividades atuais, bem como abranger valores adicionais. Meta, ações, benefícios, riscos de aprovação, consequências de não aprovar o pacote. Porque, por exemplo, se você aprova o pacote base, se você não aprova o pacote base 1, aprova o 0, por exemplo, vai ter coisa que não vai ser feita mais, que hoje é feita que não vai ser feita. Então aqui tem que estar, isso tem que estar bem claro para a diretoria, principalmente para consultor, tá? Isso aqui pode ser um tiro no pé. Então, se você vai fazer o orçamento base 0, tem que deixar negritado o que vai ser cortado e quais são os impactos disso, para as pessoas, os gestores e a diretoria terem claro, porque o que eu vejo é às vezes muita irresponsabilidade. O consultor vai lá, às vezes projeta um resultado que ele ganha no variável e ele sai cortando tudo. Aí depois fica um Deus nos acuda para sustentar a operação. Então tem que ser muito profissional aqui, tem que ser isento de interesse. Então eu sugiro que o ABZ ele sempre seja feito sem success fee para o consultor, tá? Para que ele faça realmente concentrado e não tenha influência. E ali, alternativas para o pacote, ali toda a sequência, né, de quanto eu vou gastar, ó, com assessoria, serviço terceiro, seguro, material de expediente, condições de refeição desse pacote. Então, rúbrica, que aquilo ali é a variável dentro do pacote. Lembra que eu falei do núcleo? Né? Então, tem o núcleo e as variáveis. Legal? Então, esse é o pacote. E aí, quais metodologias eu uso, Cícero, para conseguir buscar resultado dentro do orçamento base 0? Então, eu fui lá e enxerguei que dá para racionalizar. Mas como é que eu racionalizo? Pessoal, nós temos 3 grandes, desculpa, aqui eu estou trazendo 5 grandes vertentes de metodologias que a gente usa, tá? Que são, a gente usa do nosso jeito. O Lean Thinking, que é o pensamento enxuto, então encurtar lead time, parte do Lean Office, Lean Manufacturing, a gente usa muito metodologia do Lean, da qualidade, que são as 8 disciplinas, método de análise e solução de problemas, BPM, que está ali, ó, gestão do processo de negócio, Theory of Constraints, que é a teoria das restrições do livro A Meta, que quem é mais antiguinho como eu vai lembrar, a gente usa muito em linhas de produção e também em processos logísticos. A gente usa o fluxo PMAG, esse PMAG é nosso, né, mas você pode substituir pelo PDCA na tua empresa, vai funcionar do mesmo jeito, ele é análogo ao PDCA, tá? Então é planejar, monitorar, analisar e gerir. E a gente usa muito um que é do WCM, que é Manufatura de Classe Mundial, que é o Cost Deployment, que é desdobramento de gestão de custo, que é descer no micro detalhe dos custos para cortá-los ou minimizá-los ao máximo, tá ok? Então, é assim que você, olhando lá as atividades, seja de alta, média ou baixa, você consegue encurtar lead time, diminuir o número de pessoas, deixar o processo mais eficiente, utilizar tecnologia no BPM ali para construir processos mais concisos, enfim, tem várias metodologias que você pode usar para maximizar o resultado. Posteriormente, a gente vai estar fazendo mais webinários sobre alguma delas para vocês entenderem melhor. Muito bem. E aí vem os cenários que eu falei, né? Ali, ó, cenário bronze, ou PB2, né, que é uma trava das principais contas. Se eu estou aprovando 2, é porque eu não sou muito arrojado. Ou eu estou treinando, ou já estou no 2º ou 3º ano do ABZ, no 5º ano. Então, eu estou aprovando 2, trava nas principais contas, mínimo para resultado. Aplicação do PB2, umas restrições menos severas, risco médio e resultado menor, tá? Se eu estou aprovando do meio, que é o cenário prata, o PB1, o PB1 ou PBZ, tá? PBZ é pacote base 0, PB1 é pacote base 1, PB2 é pacote base 2. Se eu estou aprovando cenário prata ou PB1, eu quero um incremento mais acentuado de EBITDA,
vai ter umas restrições com média complexidade, acelera a mudança da cultura, risco médio para alto e resultado médio. Agora, se eu aprovar o ouro, o ganho é bem maior, né? Ou às vezes é um ganho de break-even, a empresa está quebrando, eu preciso fazer, antes de entrar na RJ, eu faço uma saneio à empresa, a gente faz isso com frequência em empresas, aplico o PBZ, restrições de alta e altíssima complexidade, né? Eu restringo muito, realizando rompimento com a cultura atual, ou seja, corta custo mesmo, risco alto, porém resultado alto, tá? Então aqui você daí vai escolher o seu cenário que você vai trabalhar dentro do teu pacote base zero. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma tabulação simples de como fica depois. Então, o que nós temos aqui, tá? Só para vocês entenderem. Eu coloquei aqui, esse projeto especificamente, ele foi feito, é um exemplo, mas nós fizemos de forma horizontal, não vertical ali, ó. Então, ficou administrativo, manufatura, marketing, manutenção, comercial, diretoria, salários, benefícios e o TIC. Então tem um pouco, ele é híbrido, né? Tem um pouco vertical e um pouco horizontal. Aqui já é nível extra hard aqui para quem já está calejado na metodologia. O PBO é o pacote base original, ou seja, o orçamento que ele tem hoje. Se vocês olharem o PBZ dele, deu 68%, vocês podem olhar aqui, ó, vou passar o mouse aqui para vocês, ó, 68% do custo original. Então aqui ele tinha 4 mil de custo no administrativo, no zero a meta era 66%, ele conseguiu chegar em 40%, ele revisou 40%, então ele cortou bastante aqui, né? Então se o original era esse aqui, ele conseguiu até ficar mais abaixo, ó, ficou com 1.667, menor do que a meta. Aqui a meta era 8 mil, ele tinha 13, a meta era 8, ele conseguiu 10, então ficou acima, né, 82, a meta era 66. Aqui era 16, meta 10, ele conseguiu 4, uma baita de uma melhoria no marketing aqui, e assim sucessivamente. Então a gente vai medindo tudo. Claro, isso aqui é um resultado macro, mas até chegar nesse momento aqui levou quase 4 meses, né, para as pessoas chegarem nesses resultados aqui. Uma empresa aqui são números fictícios, mas essa empresa de quase 2 mil funcionários levou aí quase 4, 5 meses para chegar nesse resultado. Aí o PB1 dele deu 87%, e o PB2 também 87%, mas vocês podem ver que tem umas diferenças, ó, 76, 74, 90, 89, 56, 61. Então aqui foram algumas revisões que foram feitas, comparando ao pacote base original. Então veja, só nessa brincadeira, se ele aprovasse o 2, a redução de custo é de 13%. Pensa aí num orçamento, sei lá, de 100 milhões, 200 milhões, 13% de um orçamento de custo de 200 milhões. É coisa pra caramba. Então, a metodologia, isso aqui é uma empresa que já atua fortemente em custo. Imagine empresas que não atuam, um resultado de 13%. E se ele aprovasse o zero, nesse caso não, ele estava crescendo, então não fazia sentido aprovar o zero, ele poderia cortar aqui até 32% do custo dele. Olha só como é representativo, tá? E aí aqui um exemplo de como é que fica, olha os pacotes, ó, a gente vem ó, no original, no 0, no 1, a configuração. Pode ver aqui que salário era o maior, ó. Salário, depois manufatura, e assim por diante. Então a gente explora de várias maneiras os pacotes para dar maior assertividade e visualização para a gestão. E aqui é macro, né? A gente desce bem no detalhe. E aí eu vou para a negociação. Aí o que acontece? Isso aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês aqui, ó, isso aqui são os donos de pacote, então nós tínhamos, vamos contar aqui, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donos de pacote. Eram 9 pessoas correndo atrás de resultado, né? Em job rotation. O que acontece? Essas 9 pessoas vão colocar sobre júdice o que vai ser aprovado ou não. Então ela tem que ter um bom trânsito, uma boa dicção e vai fazer a apresentação do pacote. E olha a responsa. Ele é gerente da logística, está apresentando o pacote administrativo. Ele vai lá defender o pacote administrativo, porque você está indo lá defender o pacote, não atacar. Claro que você busca melhoria, mas está indo defender. E é isso aqui que acontece. Ó. Então lembram lá da restrição orçamentária que a gente falou lá no início, dos 50 milhões? Imaginemos que aqui estão os 50 milhões e a empresa precisa de break-even. Lembram que eram uns 8 milhões a menos? O que é feito? A gente vem aqui, faz a negociação e decisão, e a diretoria vai dizendo quais pacotes vão ficar dentro do quê. Então, quais pacotes é que ficam?
todos os outros pacotes são cortados, tá? Repito, todos os outros pacotes são cortados, tá? Então aqui a gente mostra os pacotes, eles vão sendo aprovados, e são várias e várias rodadas de negociação, principalmente quando você tem dúvida no número, consistência, isso, aquilo e tal. Então é importante a gente ter isso. E para finalizar, né, tem que ter a consolidação e acompanhamento. Para a gente fechar aqui, já estou passando do tempo, né, que a gente passou um pouquinho. Cases, né? Então, como é que a gente... O que dá de resultado aqui? Então, eu trouxe uma empresa de metais sanitários, aqui é o histórico de aumento de custos dela. Ela aumentava, em média, se você olhar aqui, uma média de 11,09% de custos de um ano para o outro. Ela, nessa brincadeira do OBZ, uma metodologia que a gente conseguiu implantar com muito sucesso, ela conseguiu uma economia de 2015 para 2016 de 11 milhões de reais. Tá? Então, essa foi a economia que ela conseguiu. Aqui deu mais de 20, 25 para 1 de resultado. Tá? E uma empresa do setor petroquímico, que a gente fez também, dos contratos que tinham margem negativa, a margem era menos 6, então de todos que tinham margem negativa de menos 6, a gente conseguiu saltar para mais 8%, ou seja, ela conseguiu reduzir 14% os custos variáveis diretos e fixos também, com o orçamento base zero. Tá ok? Pessoal, é isso. Fiquem atentos. Em junho a gente vai fazer mais um webinário com mais uma metodologia para vocês, né? Apresentando alguma outra metodologia para vocês entenderem melhor aí como utilizar isso no dia a dia de vocês. Eu vou passar uma enquete agora para vocês aqui, né, para vocês preencherem, para ver, ó, a gente já passou aqui pelo OBZ, tá verdinho, tem fluxo, gestão PMAG e cost deployment, para vocês votarem em um desses dois, qual que vocês têm mais interesse, desdobramento de custo ou fluxo de gestão PMAG, para entender como utilizar ele para reduzir custos, não só utilizando com o OBZ, mas utilizando também separadamente, né, então eu vou botar a votação daqui a pouco para vocês, é uma enquete, né, para ver o que vocês querem. E aqui, se vocês têm alguma dúvida, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, tá? Manda e-mail para o ferreirafilho.adm.br com o assunto dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, né? Pode entrar em contato, a gente tira as dúvidas de vocês, né? Esse webinário ele vai estar disponibilizado para vocês no YouTube, se vocês quiserem assistir de novo, né? Enfim, a gente vai passar para vocês. E não esqueçam do movimento Eu Controle. A gente vai ter novidades desse movimento ainda nesse mês de junho e julho para vocês. A gente vai criar essa comunidade, vai criar módulos para que vocês se capacitem na metodologia que a gente usa. Essa é uma delas, só que de uma forma muito, muito, muito mais abrangente, dando ferramenta, como é que preenche, ensinando vocês mesmos a preencher. A gente vai fazer um evento que ele vai ser tanto online como presencial, para que vocês consigam absorver toda a metodologia e consigam por si só aplicar na empresa de vocês. Para vocês terem uma ideia, uma aplicação de um orçamento base zero, ela é muito cara, né? A gente tem, assim, um zelo muito grande com a metodologia, porque ela dá muito resultado, mas ela é muito cara de aplicar. E com o Eu Controle, a gente vai dar acesso a essas ferramentas de uma maneira muito mais barata e de uma maneira também online e presencial, ou seja, aprendendo com quem sabe fazer para que vocês consigam aplicar, seja dando consultoria ou seja na empresa de vocês, tá ok? Então, vou só colocar uma enquete agora rapidamente para vocês votarem. Muito bem. Muito bem. Coloquei para vocês aí. Votem, então, em qual metodologia vocês gostariam de aprender um pouco mais, né? E vão colocando aí, façam o voto de vocês, vou dar um tempo para vocês votarem e ver o que vocês querem aprender, e aí a gente vai também fazer mais um evento falando dessa metodologia e aí lançando o movimento por vez do Eu Controller para que vocês consigam ter acesso às ferramentas e tal. Isso aí. Vou dar um minutinho para vocês preencherem. Tá ok? Novamente, para quem não pegou o e-mail, ferreirafilho.adm.br, manda qualquer dúvida que vocês tiverem, tá ok? Para a gente tirar as dúvidas de vocês, para que a gente consiga contribuir ainda mais para o desenvolvimento aí de vocês, tá ok? Deixa eu ver aqui. Muito bem.
Muito bem. Então, vou postar o resultado. Vocês vão, parece besteira. Mas deu a lei de Pareto, 80-20. Tá? Então, deixa eu ver se apareceu para vocês aí. Vocês conseguem ver? Eu vou liberar o chat para vocês. Tá? Pessoal, então volto a repetir. Se vocês têm dúvida, ferreira@ferreirafilho.adm.br, coloca o nome dúvida, tira qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Apareceu, só quero saber, apareceu o resultado para vocês? Sim, não, talvez? Apareceu, né? Legal. Legal, show de bola, pessoal. Então, é isso. Se vocês têm dúvida, por favor, anotem o e-mail. Fico aqui. Sim, eu vou mandar, Wanderson, esse material por e-mail. Pode ficar tranquilo, ele vai para vocês. Imagina, Vanderlei, prazer é nosso. A gente está. Nossa ideia é evangelizar, cara. A gente precisa, o Brasil precisa profissionalizar a gestão aí de controladoria, porque eu tenho certeza que a gente pode ter muito mais resultado. Essa é a nossa métrica, é fazer com que mais pessoas saibam. Ao contrário de algumas pessoas que querem acumular o conhecimento para si, não. Nós queremos disponibilizar, porque quanto mais pessoas tiverem o conhecimento, melhor para nós. Valeu, Rodrigo, brigadão. Edson, obrigado. Legal, tá mirando. Legal, Vanderlei. Show de bola, pessoal. Então, é isso. Bem provavelmente vai estar disponível, acho que quinta, tá? E terça, tá? Quinta-feira talvez esteja disponível, vou ver com a Graça, que ela está aqui do meu lado. Depois, Graça, se apresenta aqui, Graça. Muito obrigado pelo feedback, pessoal. Se quiserem, compartilhem o vídeo logo depois. Assim, Ricardo, na quinta nós disponibilizamos esse webinário online, ele vai subir amanhã ou quinta já sobe o webinário completo. Esse aqui que vocês viram, ele vai subir do jeito que está aqui. E na terça nós vamos disponibilizar uma ferramenta que essa ferramenta vai ajudar vocês a categorizarem aquelas atividades, se ela é alta, média ou baixa prioridade. Lembra que eu falei que é o pulo do gato? Então a gente vai disponibilizar uma ferramenta. Então, bem provavelmente na semana que vem. Tá ok? Obrigado a todos por participar. Valeu, Genilson, obrigado. Então, um grande abraço aí, boa noite. Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço.